Vamos, tá começando Canelada aqui na TV Jovem Pan News. Bora falar do Campeonato Brasileiro. Que vexame o do São Paulo, hein? O maior vexame do São Paulo em muito tempo. Com certeza o pior jogo da temporada. Mas o São Paulo foi goleado pelo Vasco de virada em São Januário. Nós vamos falar bastante sobre esse jogo. Tem Fla-Flu logo mais. Tem também o Palmeiras em campo contra o Juventude. O Corinthians, que tem parada dura contra o Atlético Paranaense. O estádio do Flamengo. Parece que o sonho está cada vez mais próximo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Canelada da Jovem Pan, em todas as plataformas. Eu estou nessa com o Vampeta, com o Mauro César Pereira, com o Bruno Prado. Bora começar falando do São Paulo. De virada, o São Paulo foi derrotado pelo Vasco em São Januário. 4 para o Vasco, 1 para o São Paulo. O maior vexame do São Paulo em muito tempo. O torcedor vai lembrar aquela goleada sofrida para o Palmeiras, talvez aquela goleada, o 5-1 do Internacional no Morumbi. Mas, gente, nem o torcedor mais otimista do Vasco achava que ia vencer o São Paulo. Inclusive o torcedor do Vasco, que ficou do lado de fora protestando. Começou o jogo, o Maicon tocava na bola, era vaiado, porque a fase do Vasco dentro e fora de campo é ruim. O São Paulo com 15 minutos, vai lá, faz 1-0, tem chance de fazer o segundo, não faz e relaxa no jogo. O Vasco vai crescendo, vai ganhando confiança, vira a partida ainda no primeiro tempo, vai pro intervalo, volta e o São Paulo relaxadão. O São Paulo que parecia não ter ambição, o São Paulo parecia que estava jogando um amistoso contra o Vasco e aí virou goleada. 4 para o Vasco, 1 para o São Paulo. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. Que situação a do São Paulo. Que tem coisa errada, tem, mas a gente quer entender o que se passa nesse São Paulo do Zubeldia. É a parte tática, é a parte física. Ontem ele nem levou para o jogo o Arboleda, o Luciano. O que se passa com esse São Paulo, Bruno Prado? Boa tarde, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, a atuação primeiro, no segundo tempo foi terrível, né? No primeiro tempo teve até um bom momento ali, quando fez 1-0 foi merecido, teve chance de fazer mais um, não conseguiu, e o Vasco, quando empatou, cresceu no jogo e conseguiu virar ainda na primeira etapa. E no segundo tempo, era esperado um São Paulo mais forte, buscando empate, mas foi terrível o segundo tempo do São Paulo, né? A goleada acabou ficando justa. O Vasco começa o segundo tempo marcando lá em cima, o São Paulo não conseguia sair de trás. Depois, quando o Vasco passou a jogar um pouco mais atrás para jogar nos contra-ataques, também funcionou muito bem. Então a atuação foi bem ruim, como foi também muito ruim a atuação contra o Cuiabá. Aí tem os pontos, acho que entra vários fatores, físico, tático, pode discutir um monte de coisa. Mas é o que eu falei várias vezes aqui nesse período invicto do São Paulo. Há um exagero lá para cima e agora vai ter o exagero para baixo e não é nenhuma coisa nem outra, assim. Eu acho que o time do São Paulo tem um perfil muito claro, pelo menos desde 2022. É um time, é um bom time, é um bom elenco, não é nada excepcional, mas é um bom elenco, é um elenco que num brasileiro de pontos corridos é para brigar por vaga em Libertadores, nas Copas pode conseguir alguma coisa melhor, como conseguiu ano passado na Copa do Brasil, e é um elenco que tem para render bem, ele tem que estar muito perto do seu melhor, do seu máximo ali, de intensidade, de força física, de concentração, de foco no jogo. É um elenco que meia boca não rende bem. Meia boca ele se enrola com um time mais fraco mesmo, ele se enrola com o Cuiabá, ele se enrola com o Vasco, ele tem problemas. E quando ele tá muito bem, ele complica jogo pro Palmeiras, complica pro Flamengo, que são os melhores times do país, como fez no ano passado, inclusive passando pelos dois na Copa do Brasil. Então, não é um elenco super técnico. Os melhores jogos do São Paulo nesses últimos 2 anos é quando consegue se impor mais na força, na intensidade. Aí, tecnicamente, o que pode fazer alguma coisa um pouco diferente é o Lucas. Os outros não são ruins, são bons jogadores, mas o que está um pouco acima é o Lucas, os outros não. Os outros, dentro das circunstâncias, se o time estiver bem, eles vão crescer, se o time não estiver tão bem, eles vão cair. Então é isso, não era uma máquina porque ficou 13 jogos sem perder, o Zubeldia um gênio, não é nada disso, como agora também nessa sequência perdeu 2, se não ganhar do Criciúma no próximo jogo em casa, não vai virar o Zubeldia um cara que não sabe nada, um cara que era um gênio, que mudou tudo, não vai virar do dia pra noite um cara que não sabe nada. O elenco também não. Acho que o elenco está um pouco mais curto nesse período.
período, né? Tem jogadores convocados, aí jogadores aí, o normal, machucam. Ontem o Alisson estava suspenso, tem o Rafinha machucado, o Rato voltou agora. O Zubeldia, ele tenta preservar alguns jogadores porque o calendário é pesado. Os 3 que ele preservou contra o Cuiabá, é muito fácil de explicar, mesmo sem ter todas as informações. Luiz Gustavo, mais veterano, um jogador que já teve até uma lesão de joelho esse ano, já tem 36 anos. Lucas teve 2 lesões musculares no ano. Nestor teve uma lesão de joelho, ficou 5, 6 meses parado. É um cara que você tem que ter cuidados. E ele tem, quando ele roda do jeito que eu, pelo menos, acho que tem que rodar. Não tirar todo mundo, não jogar com 11 reservas. Ele não tem feito isso. Ele tirou 3 que, como eu falei, as explicações são até bem óbvias. Ontem mais 2 ficaram fora, voltaram os 3 que não jogaram na quinta. Então é um momento que o time não tá bem e já fez alguns jogos ruins. O jogo com o Cruzeiro foi um jogo ruim, que o São Paulo ganhou muito pela expulsão do Marlon. O jogo com o Inter foi bem ruim. O jogo do Corinthians teve bons momentos, mas teve momentos que o segundo tempo com o Corinthians não foi bom. Então, assim, é um time que tem que estar muito perto do seu máximo para ser mais forte, mais competitivo. E nesse momento não está, e agora também o emocional vai começar a pesar. Ao mesmo tempo que quando você não perde, você está super confiante, às vezes arranca alguns resultados mesmo jogando mal, agora também a confiança baixa e o São Paulo vai entrar no jogo de quinta contra o Criciúma já num outro clima. Mas não pode ter o exagero nem para cima como estava tendo aí, exalta que o técnico comemora gol, exalta que o técnico anda de metrô, e nem o exagero para baixo. Não, o Zubeldia é um bom treinador, nunca foi um gênio e agora também não é um burro, não é um bom treinador e um time e um elenco bom, que também não é nada fantástico e também não é uma porcaria. São Paulo que vem agora de 2 derrotas seguidas e não vence há 4 jogos, Vampeta. Que papelão do São Paulo em São Januário, 4 para o Vasco de virada. São Paulo 1, Vampeta, boa tarde, bem-vindo ao Canelada. Boa tarde, Pedro, Bruno, Mauro, boa tarde a todos. Sim, eu tomei 3, ela tomou. Surpreendente, né? Eu tava... Aí depois a gente almoçou, viu o filme. Eu falei, pô, sábado. O Arboleda não tava com você não, né? Não, Arboleda... Dessa vez não. Por isso que tomou 4, né? Se a Arboleda tá lá, tira 2 votos. Sábado sabático, Pedro. Ontem eu comecei vendo a Eurocopa e aí fui vendo jogo atrás de jogo e tudo. E termina fecha com o São Paulo, né? Começa bem, faz o gol de ganhar o Vasco. Torcida protestando. Técnico interino. Pedindo pra não. Torcedor pedindo pra não ir acompanhar o jogo do Vasco. Daqui a pouco a parada desandou, 1, 2, 3, 4. Todo mundo. Aí tinha até alguns amigos que eu liguei, né? Fica aquela gozação quando a gente perde, os caras me ligam, né? Os caras, mas o São Paulo tá jogando hoje. Pô, o São Paulo tá aí. Muita gente sabia, sábado à noite. 21h30 ainda. 21h30, uma galera São Paulino nem sabia que o São Paulo tava jogando. Eu digo, não, já tomou um sapeca agora de 4. Tá tomando, quer dizer, é que nem o Bruno falou, né? Nem tão o céu, nem tão o inferno, né? O São Paulo, por 2 oportunidades, deixou de estar ali entre os 4 primeiros. Isso já no jogo aqui que perde pro Cuiabá, naquela rodada, se ganha, estaria entre os 4 primeiros. Ontem contra o Vasco, quer dizer, 2 equipes ali que o Cuiabá começa muito mal na competição, São Paulo perde, tira a invencibilidade de São Paulo do Zubeldia, e ontem pro Vasco, que estava na zona do rebaixamento, aquela briga política, repatria de novo o treinador, pela nova diretoria que conhece o plantel, o Ramon Dias, fica como, ninguém sabe, né? Uma interrogação. Mas pelo menos o Vasco não respira. E o Campeonato de São Paulo é aquele. Para mim, o Campeonato de São Paulo é para terminar entre os 6 primeiros. 6, 7 ali, buscar uma vaga de Libertadores. Você acha que não tem terra arrasada nesse São Paulo? Não, nada de crise. Nada de crise, abrir uma crise. Se você perguntar se vai ter a rodada, né? Vai ter a rodada ainda, o São Paulo pode cair lá para 8º. Para 9º. Mas que estava surpreendendo todo mundo. A visibilidade do Zubeldia, não perdia e tal. Agora veio 2 cacetadas seguidas. Mas se você pega, ninguém imaginaria que ele seria pro Cuiabá e pro Vasco. É aquele pacotão. Um clássico do Palmeiras, Flamengo, um Internacional. O que protege o Zubeldia é a sequência invicta, porque se não tivesse essa invencibilidade toda, perdendo do jeito que perdeu... E eu vejo algumas equipes que tá mal, por exemplo, que vai tentar se ir no mata-mata aí na Copa do Brasil e na Libertadores. Você acha que o foco do São Paulo, então, é no mata-mata? O Campeonato Brasileiro para mim é terminar entre os 6. E buscar título e no mata-mata. Mauro César, muito boa tarde para você. Vexame do São Paulo em São Januário contra um time que estava um técnico interino ontem. O Vasco demitiu o Álvaro Pacheco depois de 4 jogos, com pressão do torcedor. Apenas 4.900 pagantes, ou seja, longe de ser aquela atmosfera que a gente está acostumado a ver em São Januário. O São Paulo
enfrentando um adversário que vem com essa crise dentro e fora de campo, um adversário que tem esse controle pelo poder, o Pedrinho, o lado associativo, contra a SAF, dentro de campo vários e vários jogadores também muito contestados, pressionados pela torcida. O São Paulo vai lá, faz 1-0, o Vasco vira e a virada ainda se transforma em goleada. Mauro César, boa tarde, a sua análise desse jogo, a goleada do Vasco para cima do São Paulo. Boa tarde a todos. Primeiro, acho que tem que elogiar também a postura do Vasco, né? O Vasco enfrentou muitas adversidades. O Maicon não podia pegar na bola, que os poucos torcedores presentes vaiavam. A torcida lá de fora, essa briga fora de campo. O técnico Pacheco lá, o Boina, né? Como o pessoal passou a chamar, já foi embora. O Boina viu, ficou 4 jogos, vai pegar uma multa e voltou para Portugal. $1 milhão, vai comprar uma coleção de Boinas, de várias cores, estampadas diferentes e tal. Mas, assim, achei que o São Paulo, o Vasco muito mal no começo, o time tinha perdido o Vasco. O São Paulo tinha todo o controle do jogo, fez 1-0, poderia ter feito mais. Aí o Vasco começou a criar algumas situações pela direita, uma primeira oportunidade, uma outra, e empatou aos trancos e barrancos, e a partir daí não se viu mais o São Paulo. O Vasco foi muito superior, segundo gol, um contra-ataque, pega a defesa do São Paulo totalmente aberta, belo gol do menino lá, Guilherme Estrela, né, que tem 19 anos, foi lançado uma tremenda fogueira, jogou bem, fez esse gol importantíssimo. Agora, eu acho o seguinte, né, estava vendo até um comentário do colega, o Vitor, né, ele tem um perfil chamado Falso 9, um canal no YouTube chamado Falso 9, ele lembrou uma coisa importante. Quando o Milito chegou e rapidamente o Atlético ganhou alguns jogos, olha só, o Milito conseguiu tudo rapidamente, tal. Aí o Zubeldia, olha o Zubeldia. Por que o Tite está demorando tanto a arrumar o time? Por que o outro técnico... Gente, essa coisa de tratamento, mesmo o cara está doente, toma antibiótico, aí melhora no primeiro momento, mas continua doente. Não curou a doença, só saiu da crise. Muitas vezes a chegada de um técnico tem efeitos imediatos, mas não cura todos os problemas. E aí tem um ponto que eu acho que é importante com relação, primeiro, essa precipitação nas análises, né? Que é importante frisar. Com o Carpini foi assim também, porque o Carpini tem uma sequência muito depois boa. Cai. E aí ganha a Supercopa, ganha clássico lá em Itaquera. Tem um ponto aí que eu fico com a chamada pulga atrás da orelha, que é o seguinte: o São Paulo, ano passado, um dos seus melhores momentos, que foi na Copa do Brasil, o Brasileirão foi muito ruim. Foi desse nível aí. Tomou de 4-1, tomou de 5-0 do Palmeiras. Sim. Fez várias partidas horrorosas. O Dorival América Mineira, do Goiás. Exato. Eu acho o Dorival hoje um técnico superestimado pela conquista da Copa do Brasil. Não acho que o Dorival ser esse técnico todo. Não é um mau técnico, não é esse cara top de linha. Aí ganhou uma Copa do Brasil, como o São Paulo não vencia um título de âmbito nacional há muito tempo. Ele foi colocado num patamar muito alto, maior do que ele tem, na minha opinião. E o Dorival é um técnico de composição. Ele não bate de frente com o jogador, ele compõe e tal. E o Zubeldia não é um técnico de composição. Chega aqui, acabou e tal, é todo enérgico, aquele jeito dele. Eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha. Achei o comportamento do time, não sei, eu tô aqui imaginando, será que tá havendo algum problema ali dentro? Não tenho essa informação, mas dá para desconfiar, porque foi muito estranho como o time se comportou, como o time se entregou, no sentido de jogar a toalha. E a declaração do Lucas na saída eu achei decepcionante. Vamos treinar, descansar. Meu amigo, é o principal jogador do time. Foi contratado a um investimento alto que o São Paulo faz, que ele não é um jogador barato. Acabou o jogo, um pouquinho de indignação. Sangue dos olhos, porra. Nós perdemos de 4-1. Que merda, entendeu? A gente não pode tomar de 4-1 aqui do Vasco nessa crise. Não, vamos treinar. Parece que tinha empatado. Parecia que tinha terminado 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque, que seria um resultado bom. Sério, eu jogou no Flamengo, Maracanã, empatou 1-1. Ele fala, a gente não pode lamentar. Pode lamentar. Descansar um cacete, pô. Tomou de 4-1, cara. 4-1. Eu vi aquilo e pensei, imagina o torcedor de São Paulo vendo isso. Não sou São Paulino, eu vi, cara, que absurdo. Que declaração burocrática. O jogador tem que ter um pouco também de indignação, com a própria atuação, com o próprio comportamento. A atuação do São Paulo foi ridícula. Ridícula. Não dá para o principal jogador do time, um doce, sair com esse conformismo. Vamos descansar. Não sei descansar o quê, cara? Descansar o quê? Até porque eles têm descansado bastante, o Zubeldia faz rodízio o tempo todo. Né? O último jogo ele descansou. Exato. Entrou durante isso. Então, assim, eu achei que esquisito demais ontem São Paulo. Muito estranho. Não estou tirando mérito do Vasco, pelo contrário, comecei até elogiando o Vasco. Mas eu achei que o comportamento da equipe foi de uma passividade, de uma falta de concentração, um desligamento do jogo. Os contra-ataques, tudo aberto, né? Tudo aberto. Esse negócio muito estranho. Porque pode o time ficar 11 jogos sem perder, de repente dá essa guinada. São 4 partidas sem vitória, 12 pontos disputados, 2 ganhos. 2 ganhos. Perdeu esses 2 últimos jogos e empatou os 2 anteriores, com o Internacional e o Corinthians. Perdeu o Cuiabá e pro Vasco. Detalhe, o Cuiabá estava na zona do rebaixamento há pouco tempo,
ganhou do Morumbi. O Vasco saiu da zona de rebaixamento com essa vitória. Gente, o Vasco tomou de 6-1 do Flamengo. O Vasco vem perdendo jogos seguidos aí. Perdeu pro Juventude essa semana. Aí faz 4-1, um ambiente totalmente hostil pro próprio Vasco. Torcida protestando lá de fora. O jogador pega na bola e é vaiado incondicionalmente. Garotos em campo, técnico interino. Quer dizer, um cenário terrível pro Vasco. Aí ganha de 4-1. Por mais que o Vasco tenha mereceu destacadamente a vitória, o São Paulo tem que entender o que está acontecendo lá dentro. Eu achei muito esquisito. Não estou especulando que... é porque a gente fica desconfiado. Será que é só uma atuação ruim? Ou está havendo algum tipo de desencontro dentro do São Paulo? São perguntas que o torcedor tem que fazer e cabe ao Belmonte responder, porque o presidente está lá nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Está lá o presidente de São Paulo. Ele, o Rafael, o goleiro, está fazendo falta, porque ele é melhor que o Zandrei. Um dos dois é excelente, mas acho o Rafael melhor que o Zandrei, obviamente. Né? E está lá também o Rafael, está lá o Dorival. Está batendo um papo com o Dorival, tomar um café com o Dorival. Né? E aqui a coisa está pegando. Então, muito ruim, inclusive, para o senhor Júlio Casares deixar o Brasil e passar um mês, né, fora dos Estados Unidos. Ele que é um presidente que está sempre próximo do futebol. Ele não é um presidente que delega e se afasta. Né? A própria Leila Pereira não participa tanto do futebol como ele. Está toda hora ali. Ali no aeroporto, desfilar com o jogador quando chega, eu nunca vi. Nem o Landim vai. Quem mais? Mário Bittencourt, não sei se já fez isso, que o Duran gosta assim de visibilidade. Mas, pô, a chegada do Ramos Rodrigues mostrou que outro dia até, para lembrar as pessoas, ele desfilando do lado do jogador pelo aeroporto. O jogador chegou lá no jatinho, desfilando. Aí agora ele está nos Estados Unidos, um mês fora. Chefe de delegação, que é um cargo figurativo, não faz nada. No São Paulo aqui com esses problemas agora acontecendo. Sei lá, bem esquisito o que aconteceu ontem. Achei uma atuação muito estranha. Estou tentando entender, mas isso aí tem que ser muito bem discutido internamente pelas pessoas do clube, pelo Muricy, pelo Rui Costa, pelo Belmonte, pelo Zubeldia, para entender onde está o problema. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Essa conduta do time, assim, coletiva, essa bagunça, foi uma coisa assim, muito estranha. Pode ser que seja apenas uma má atuação, mas eu me permito ficar com a pulga atrás da orelha. Especialmente porque o técnico anterior que conseguiu um título é um técnico de composição, é um elenco acostumado com um técnico que faz mais cafuné. Esse não faz cafuné não, cara.